Meu sentimento fala, conversa com a alma. E a minha mente conclui que eu mereço ser respeitada. Sou uma mulher de garra. A noite não adormece nos olhos das mulheres. Há mais olhos que sono, onde lágrimas suspensas virgulam o lapso de nossas molhadas lembranças. A noite não adormecerá jamais nos olhos das fêmeas, pois do nosso sangue mulher, de nosso líquido lembradiço, em cada gota que jorra, um fio invisível e tônico pacientemente cose a rede de nossa milenar resistência. Conforme dados de 2023 do INEP, o ensino básico brasileiro é composto por 1,8 milhões de professoras. A edição mais recente do Censo da Educação Superior mostra que 72,5% das matrículas de licenciaturas são de mulheres. No entanto, as mulheres são menos representadas no ensino superior e no campo científico. Nesse episódio, vamos refletir sobre as dificuldades e os desafios que as mulheres encontram no meio acadêmico durante sua formação. Episódio 2, confrontando o sexismo científico e acadêmico. Tive muito apoio psicológico, tive muito auxílio pedagógico. Do IF? Do IF. Tanto é que eu tenho uma gratidão muito grande. Eu sempre falo, se hoje eu tenho a graduação, foi graças ao IF. Quando a gente entrou, a quantidade de homens se superava. Acho que tinha de 23 alunos, eram umas 9. Tinha dia que eu ia chorando. Teve muitos professores que faziam a gente chorar, mas eu não desisti. Então, assim, a carga horária do curso de Física é muito pesada. As dificuldades que você encontra no curso de Física é muito grande. Tem que gostar da área de Física. Porque, assim, igual eu tô te falando, quando eu entrei, eu queria matemática, eu não queria Física. Eu não consigo, hoje, para falar para você, ir numa sala de aula de Física e dar uma aula de Física. Eu não consigo. Porque, já que a Física foi praticamente criada por homens, e se a gente for pegar o histórico da Física, é mais homens, né, que vêm com as ideias deles lá. A Física é muito pesada, os cálculos de Física é muito pesado. E a gente já vem com uma deficiência muito grande no ensino médio. Tanto homem quanto mulher. Quando eu estava lá, eu via muito mais dificuldade das mulheres em compreender a Física do que dos homens. Tanto é que até professores lá, pelo que eu via, a quantidade era maior de homens do que de mulheres. Eu lembro que eu tive mais professoras mulheres, foi da área pedagógica. Da área de Física, se eu não estiver enganada, foi a Marta. Da área de Física. Uma única professora da área de Física. Que eu me recordo agora no momento foi a Marta. Creio que pareça, os 30 alunos, as 30 meninas que formaram comigo, praticamente assim, 50%, 60% hoje estão na educação. A universidade teve um papel muito importante na minha vida, enquanto pessoa, enquanto ser humano, crítico, enquanto pertencente à sociedade de uma forma geral, assim. Quando eu entrei na universidade, a minha vida teve uma mudança radical, porque era à noite, eu tive que estudar à noite. A minha mãe, eu lembro da minha mãe falar que a universidade me tornou uma pessoa rebelde, porque eu comecei a questionar, eu fazia perguntas. Por exemplo, a questão do racismo mesmo, a questão de mulher, né? A questão eu enquanto mulher na sociedade, eu não me sentia tranquila, mas eu não sabia por que eu não me sentia tranquila, por que eu não aceitava aquilo ali, mas eu não sabia gritar. O aluno, perante uma mulher, ele acha que ele tem maior liberdade para agir, ele sabe que a sociedade vai defender ele. Já tive tantas coisas, tantas situações nesse sentido. Uma vez eu tive um acidente no trânsito, e aí quando eu desci do meu carro,
para tentar ajudar. O cara me xingou todo dia. O pessoal me xingou de santa e de rapadura. Nem sei por quê. Ele me xingou de tudo, de vagabunda, de puta, de tudo. Assim, a nossa sociedade, né, beneficia os homens, né? Eles achou que estavam no direito de me xingar, mesmo eu estando certo. Na universidade isso foi marcante, porque eu tinha que andar 6 quilômetros para chegar da minha casa na universidade, lá na Riachuelo. Essa percepção de que eu era pobre começou justamente, para além dos livros, começou com a necessidade de deslocamento para grandes distâncias. Porque assim, eu tinha uma bicicleta, mas menina não podia andar de bicicleta, era perigoso. Eu ia ficar montada numa bicicleta esse tanto de tempo, sozinha, pedalando uma bicicleta. Minha mãe e meu pai não deixavam. Então eles preferiam que eu fosse a pé, porque eles confiavam que eu sabia o caminho, não achavam que tinha nenhum risco. Seus irmãos andavam de bicicleta? Meus irmãos andavam de bicicleta, todos eles tinham bicicleta. Eu ganhei uma tardiamente, mas eu nunca me senti bem pedalando. Eu nunca... Essa é uma questão que eu carrego, assim, de percepção do machismo, do patriarcado, assim, mais recente. Até hoje eu tenho dificuldade para dirigir na estrada, porque eu sou uma mulher conduzindo um veículo potente. Sim. Então, eu tinha que deslocar essa distância e era à noite, né? Então nem sempre eu conseguia carona. Às vezes eu andava assim 3 quilômetros para chegar na casa de uma colega, aí eu chegava na casa dela e a partir da casa dela eu acabava de chegar. E era assim para voltar. Então a aula terminava 10h30, eu descia com a colega e da casa da colega eu terminava de chegar em casa. E eram distâncias assim, terrenos baldios, sem energia elétrica, eu penso. 1990, no Jataí. Ô, Karine, tem uma situação que eu preciso contar. Eu tinha 14 anos. Você lembra da tiazinha? Lembro demais. A tiazinha. Do Luciano Huck, né? É Luciano Huck, né? Cara, eu tinha 14 anos, trabalhava no supermercado. Na época, eu tinha um cabelo enorme. E aí eu pranchava e ficava pretinho. Lembra que a tiazinha tinha um cabelo grandão pretinho? Tinha um cara, não vou nem falar, ele era dono de uma empresa. Eu acho que ele ainda tá. Ele chegava no supermercado, eu lá trabalhando no supermercado de repositor. Ele falava assim pra mim: nossa, você é a cara da tiazinha. A cara da tiazinha morena. Eu ria, eu brincava com aquilo, pensava assim, me sexualizando. Eu tinha 14 anos. Você sabe, eu ficava incomodada com aquela situação, eu pensava assim, tá me elogiando, mas eu ficava incomodada com aquela situação. Só depois que eu fui para a faculdade que eu cheguei à conclusão que ele estava sexualizando. Eu tinha 14 anos. Eu sou conhecida por algumas pessoas em Jataí por um apelido, Simoninha. E assim, é um apelido carinhoso, é amoroso, mas eu nunca me identifiquei com diminutivo, jamais. Jamais. Eu aceitava porque eu sentia o amor que vinha junto com Simoninha, né? Muitos professores e professoras me chamavam assim, mas eu não sei se por causa da minha voz, por causa da minha estatura, isso, eu me sentia diminuída, eu não conseguia definir, então eu não me sentia respeitada, eu não me sentia respeitada, e eu atribuía ao diminutivo, porque eu não conseguia, era o que me afetava, né? Eu não conseguia perceber que é porque eu era mulher, ou porque eu não era branca, ou principalmente porque eu não tinha dinheiro. Uma coisa que aconteceu a minha vida inteira nessa cidade, e acontecia em Goiânia, quando eu estava em algum círculo, assim, nas aberturas das exposições, né, nas universidades, quando eu falava que eu era de Jataí, porque essa conversa sempre vem, né? Ah, de onde você é e tal, né? Jataí. Nossa, você é dos Vilela ou dos Carvalho? Nossa, cara. Porque eu não sou nada disso. O meu pai e minha mãe sequer
são pessoas conhecidas pelos Vilela e pelos Carvalho. A gente era servo, meeiro de outras pessoas que moraram, de outros fazendeiros que moravam nessa cidade, né? Uma memória de um professor que eu tinha de química. Esse professor, ele era um professor muito querido, porque ele era muito engraçado. Todo mundo considerava ele divertido, engraçado, alto astral. E se ele é engraçado, ele faz muitas piadas. E eu lembro que nas piadas dele, ele sempre chamava as meninas de bruxa. E eu me lembro exatamente um dia, quando ele fazia a seguinte pergunta. Ele sempre fazia essa pergunta, eu lembro sempre dessa pergunta. Onde você estacionou sua vassoura hoje, sua bruxa? E ele fazia essa piada com as meninas, assim. E aí acabava que as meninas eram ridiculadas. Porque os meninos repetiam isso. E rolou um episódio na universidade no meu primeiro semestre. Eu fazia uma disciplina que um professor pediu um trabalho, a gente tinha que fazer um trabalho, a gente tinha que ter um texto, a gente tinha que entregar esse trabalho para ele. E deu essa função de recolher os trabalhos para um colega. Quando ele devolveu o trabalho corrigido, estava escrito assim: trabalho plagiado, nota 0. E falava lá que meu trabalho estava igual a de tal pessoa, que era a pessoa que recolheu os trabalhos. E eu fui procurar essa pessoa. Aí eu falei assim, como que eu totalmente consciente que eu fiz o trabalho, que eu fiz o texto, que eu não plagiei. E o plágio é uma questão pra mim hoje, porque isso gerou trauma. Aí ele mostrou o trabalho dele, e aí, pra ele deu nota. Pra mim, ele deu 0. Então, ele supôs, não sei de onde, como, que eu tinha copiado dele e não o contrário. E aí, o colega, na hora que eu abordei e mostrei, ele pediu desculpa. Ele disse que realmente tinha feito isso. E foi lá e falou com o professor. Mas jamais que eu ia ter condições, naquela época, de 17 anos, de enfrentar e de falar, olha, você foi machista. De qual critério que você usou, se não o machismo, para lidar com essa situação? Não tem. Então, assim, meu curso, tinha mulheres? Sim, tinha mulheres. Mulheres brancas. Estudamos mulheres na filosofia, no curso de filosofia, em 4 anos de curso, uma mulher. Porque tinha professores que tinham feito pós-graduação nessa autora, nessa filósofa que a gente estudou, porque se não tivesse tido, um professor tivesse estudado, nem isso. Uma outra situação, eu lembrei agora de uma outra situação, que pra mim hoje a minha leitura é de uma atitude sexista, né? E eu sonhava em ir em Ouro Preto. Sonhava. E tinha um evento lá, tradicional, em Ouro Preto, e eu tinha uma professora que eu gostava muito dela. E ela dava muitas disciplinas na área da licenciatura, inclusive, né? E aí eu submeti o texto. E quando eu fui contar pra ela que eu submeti o texto, ela falou, não espera que seu texto vai ser aprovado, porque o do fulano, no ano passado, não foi, então o seu não será. Só que o meu texto foi aceito. E eu falei pra ela. Eu cheguei nela e falei que, né, ela tinha dito aquilo, mas o meu texto havia sido aprovado. E fui criticada por um monte de gente ter feito esse confronto. Porque é como se na universidade, quem dá aula, os professores são deuses, que qualquer atitude que eles falam ou façam, não precisa ser questionada. Eu nunca fui de afazeres domésticos. Então isso me motivou a estudar. Porque eu vim de uma família de uma estrutura física, de mulheres fortes, de uma estrutura boa, mas que não tinha muito recurso financeiro. Então não tinha herança. Eu encontrava perspectivas de vida melhor se eu estudasse. Se eu não estudasse, eu ia ser empregada doméstica. E passei. Depois de 13 vestibulares, eu passei para biologia em Quirinópolis. Quirinópolis fica a 70 quilômetros de São Simão. Nós íamos e voltávamos todos os dias.
e ia para aula. Assistíamos 5 aulas todo dia. Saíamos de lá 11 horas da noite e retornávamos para São Simão. O ônibus me deixava a 3 quarteirões da minha casa. Eu era a única que morava para aquele lado. Eu morava no final de uma rua e que era bem sem movimento. Então, eu ia às pressas quando ele me deixava para vir embora para casa. E esses dias, eles não eram todos de flores, porque não eram dias de céu estrelado. Eram dias de chuva, eram dias sem energia, eram dias de mais medo, né? Porque eu tinha muito medo de ir embora sozinha. Tinha mesmo. Outra coisa que eu ficava atenta à faculdade, que hoje eu faço essa reflexão, porque eu acho que naquele momento eu não tinha nem condição dessas reflexões, é professoras, professores. A gente vê que a educação ela é constituída de mulheres. Hoje, a educação ela é formada por 90% de mulheres. Mas na faculdade não era. Na faculdade eu tinha professores. Eu tinha uma professora, que por sinal era a melhor. Eu tinha uma professora negra, que era a professora Cida, e ela mora em Santa Helena. Eu vou dizer porque depois de muitos anos, agora já em 2020, eu encontrei com ela em Rio Verde. E ela me reconheceu, né, como aluna dela em algum período da vida. Então mas ela não era professora de disciplina específica do curso. Mas era a única professora mulher negra que eu tinha. O restante era homens brancos. Nem homens negros não tinha. E essa professora de fisiologia. Hoje eu faço essa reflexão que na universidade se tem poucas mulheres.